A partir de agora, na 87,9 FM e para todo o Brasil, ao vivo na sua Smart TV. Programa Minuto do Direito, com a doutora Brenda Ingrid Cruz. Fala pessoal, boa tarde, são exatamente 15 horas e 5 minutos. Olha só que essa quinta-feira eu fui pontual, viu? Atrasei praticamente nada, seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga que está aí me assistindo, tá? Participe também aqui do programa ligando para o 31, é o 30... 21, né? 21, 30... 32 42 21 31. Ligue e participe ao vivo do programa, tirando suas dúvidas. Fiquem à vontade. Bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao Minuto do Direito. Queria agradecer pela participação de todos aí toda quinta-feira, pela audiência, né? Tô muito feliz porque tem superado as minhas expectativas, as visualizações aí no YouTube de cada programa. Semana passada tivemos aí 2 especialistas, pessoas de peso, que foi a doutora Ionara e o estudante de Direito, né, que é pré-candidato a deputado Lucas Caçula, que falou um pouco da sua trajetória aí na política. Muita informação importante, tá? Que vai fazer total diferença na sua vida. E hoje nós vamos ter a ilustre participação, né, de 2 pessoas, 2 advogados de peso, que é o doutor César Lira, que já se encontra aqui nos estúdios da Cruz das Armas FM. Meu amigo César, bem-vindo, César. Obrigado, Brenda. Boa tarde a todos que nos acompanham. Fala um pouco mais próximo. Desculpa, obrigado, Brenda. É uma satisfação estar aqui com você nessa tarde, que eu espero que seja uma tarde produtiva, uma tarde de informação a todos os seus telespectadores, ouvintes que nos acompanham aqui, tanto via rádio como via TV, YouTube, canais de internet. É um prazer estar aqui com você hoje à tarde e espero que seja produtivo, pelo menos na área que eu me propus a gente conversar um pouco, trocar informações. Olha só, o doutor César Lira, que é advogado, né? Ele é um advogado competente, gente. Eu conheço ele há muito tempo. É verdade, não é isso? Verdade. Uns bons anos já. Muito tempo. Desde a época que César ainda era estudante, né, César? Exatamente. Nos encontramos muito no tempo de faculdade. Ali a gente isso. mexeu. Temos uma história aí, porque eu vejo o crescimento de César, fico muito feliz, porque éramos do mesmo bairro, né? Exatamente. Uma comunidade, um bairro simples, né? Mas a gente venceu, né? Exatamente. Lutando pelo trabalho. E eu sempre encontrava César no ônibus. Exatamente. E a gente conversava bastante. E torcia muito pra ele, né? E hoje em dia ele tá aí, olha. Um advogado aí de sucesso, não é isso? A gente tenta. Estamos no caminho. Digo mesmo, fico muito feliz pela sua trajetória, tanto no direito como agora na área da comunicação. Fico que muito é uma feliz. área à parte, né? Uma área onde eu vejo que você tem um potencial e um jeito pra coisa. Fico muito feliz, parabéns. Tô aprendendo, viu, César? A gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? É verdade, a vida é um aprendizado constante. Com certeza. Aí eu fico mais contente ainda de receber os advogados, o pessoal, né, de credibilidade, porque não é só ter oportunidade, você sabe que é diferente, né? Com certeza. Oportunidade e credibilidade. Oportunidade, muitas vezes a gente tem, porém, a gente não tem credibilidade. A gente passa a ter credibilidade quando a gente passa a gerar resultado na vida dos nossos clientes. Isso. É saber aproveitar a oportunidade e, a partir daí, criar uma credibilidade, né? É você entregar um resultado. E tudo é com tempo, né? Com certeza. Como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, que existe um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de colher. Para tudo há um tempo. Então, assim, para mim é muito bom receber um amigo aqui que era do mesmo bairro que eu, né? Que lutou, venceu e tá aí advogando e
fazendo a diferença na vida de diversos clientes, de pessoas que precisam, né? Com certeza. E ele que vai tratar de uma temática bem interessante, que é o direito bancário. Exatamente, Brenda. O direito bancário que hoje rege o mundo, né? Hoje ninguém tem mais o dinheiro em espécie, é bem raro. Cada vez mais as pessoas recebem esse dinheiro, o pagamento delas, tanto nos proventos previdenciários como o salário, vai para onde? Vai para uma conta digital, na maioria das vezes. Vai para o celular. E do celular já virou bancário, porque está na conta. Aí você tem que ver as tarifas, tem que ver as taxas, tem que ver os golpes ou tentativas de golpes, tem que tomar cuidados, prevenções. Então, eu espero que a gente abarque bem essas informações hoje, porque o mundo é regido, as comunicações e ligações, pelo direito bancário em muitos casos, muitas pessoas. Uma temática de uma relevância muito importante para o nosso conhecimento, até porque tá um caos o Brasil inteiro, cheio de golpe. Muito Né? golpe. As pessoas hoje em dia estão com medo de fazer compras pela internet, de transferir Pix. Exatamente. É complicado, a insegurança, né? Exato. E os golpes, eles hoje, já adentrando um pouco na temática, eles se dividem até mesmo em modalidades. Você tem modalidades golpistas especializados no WhatsApp, outro especializado numa ligação telefônica, outro se passa pelo advogado, é o golpe do falso advogado, golpe do OLX, não acho que a maioria das pessoas já deve ter visto. Tem um golpe aí atualizadíssimo, que é o falso consórcio. Aliás, o falso financiamento, que na verdade é uma venda de um consórcio. Várias empresas hoje aqui mesmo na cidade de João Pessoa, que vendem um financiamento, enrolam as pessoas e no final entregam um consórcio. Você deixa seu dinheiro lá e sai com a expectativa de receber um crédito na mesma hora e no final das contas você não recebe nada. Então tem que tomar cuidado. Tem um beabá, tem um caminho para ser seguido para não cair em nenhum desses golpes. Você tem que viver com o pé atrás. Viva com o pé atrás que você não vai ter dor de cabeça. Olha, isso aí é novo que você falou por último, César, do consignado é mesmo. Do consórcio, né? Do consórcio. Na verdade, você tá lá, vê um anúncio de OLX de um veículo, por exemplo. Quando você olha o veículo bom, o veículo tá com preço acessível, mas quando você olha quem está vendendo é uma empresa, não é o particular, não é o dono. Quando você vai ver o veículo, entra em contato, você é encaminhado para uma central de atendimentos. Nessa central de atendimentos físico, empresas bem estruturadas aqui na cidade, bem localizadas, em bairros nobres, você é induzido a acreditar que você está adentrando no financiamento. Eles pedem uma entrada, eles falam no valor das parcelas, falam que o crédito vai ser liberado, que na verdade é uma carta contemplada e a coisa já começa a desandar daí. Você assina, paga uma entrada considerável e quando chega no outro dia que você espera que o dinheiro caia na conta, que você espera que a carta de crédito seja emitida, eles informam que não é o momento, vai ter que esperar. E aí você espera meses e meses e percebe 1 mês, 2 meses, aí você vai procurar o quê? Assessoria, uma orientação. Percebe que você assinou o contrato de um consórcio. Meu Deus do céu! E pior, é um contrato fechado, feito para que você não consiga ajuizar uma ação. Porque você assina várias declarações dizendo que tem ciência que se trata de um consórcio. Várias cláusulas, né? Vários contratos, você informando, eu, fulano de tal, admito que estou entrando no grupo de consórcio. Admito que não está sendo vendido para mim uma carta de crédito contemplada, que não é um financiamento, você assina tudo. Então, se você lê, se você assina, você já se prejudica. Por quê? Porque você está assinando, você está ratificando aquela situação e vai ficar bem difícil para o advogado desfazer aquilo ali na justiça. A gente já volta para esse tópico, tá? Tem Perfeito. um ouvinte, boa tarde. Caiu a ligação. Ligue novamente, que a gente vai te atender. Pode continuar, César. Exato. Então, esse golpe se tornou muito comum na cidade, muitas pessoas passando por essa situação e é um golpe de difícil resolução. Acho que você concorda comigo que isso deixa mais claro a importância do advogado na assinatura de um contrato, né? Com certeza. Às vezes você vai fazer um orçamento de um acompanhamento com um advogado, com um profissional da área, e acha caro o valor cobrado.
vou até, assim, descumprir um pouco as regras, mas vamos supor, um exemplo, que o advogado cobre 500, 400 reais para fazer uma assessoria. E você acha caro. Mas quando você perde 10 mil, 15 mil, 20 mil, esses 400 se tornou nada, se tornou quase que irrelevante, perto do tamanho do prejuízo que você levou. Então compensa analisar, pedir um orçamento. O advogado vai lá, lê as cláusulas. Já aconteceu, inclusive, de uma pessoa conhecida, um parente, mandar a foto para mim desconfiado com a situação e dizer: saia daí, corra, fuja, não assine nada, porque se você assinar você vai se prejudicar. Ele queria trocar o carro, encontrou essa situação e eu já ciente, né, da situação toda, disse: olha, fuja daí. Isso aí é um claro golpe. Ele: você tem certeza? Eu disse: plena certeza. Pode fugir daí que é golpe. Meu Deus, complicado. E isso reforça mais a importância do advogado, tanto para adquirir um carro, um imóvel, como para você poder assinar um contrato especificamente, né? Especialmente se a aquisição especialmente se a aquisição ela for por meio das plataformas de venda online. E aí você vem para outro golpe, que é o golpe do LX. Que todo mundo já ouviu falar, mas mexeu, eu vejo alguém cair. Meu Deus. Eu acho incrível. Porque... Golpe do OLX. Golpe do OLX. E a gente sabe, né, que a OLX não é uma plataforma muito confiável, né? Que a gente precisa pisar em ovos quando a gente está utilizando a OLX. Sei que muitas pessoas utilizam, inclusive já vendi produto através dela, é eficaz, sim, mas a gente tem que sempre ficar um pouco com o pé atrás. Perfeito. Eu ousaria ou até ampliaria dizer que a plataforma é confiável. Quem não é confiável são as pessoas que estão usando a plataforma. Então, da mesma forma que nós, pessoas de bem, utilizamos do OLX para fazer uma venda, realmente venda, o golpista ele tenta usar para iludir, para ludibriar as pessoas. E termina que a plataforma ela tem um bom mecanismo, mas ela fica atingida pelo golpista, pela malícia do golpista. Então ele vai lá, clona o seu anúncio, ele vai dizer que uma pessoa conhecida dele vai entrar em contato com você, e essa pessoa vai olhar o carro, só que a outra pessoa também é vítima. Ele já está induzindo uma a ver o produto que está à venda. E quando esse produto é visto pelo comprador e o vendedor ratifica, o comprador vai e transfere o dinheiro para o atravessador, que é o golpista. Esse é o golpe do LX. Se você buscar na internet, tem casos de carretas sendo vendidas até por 400 mil reais que foram transferidos para golpistas. E o que fazer para se prevenir? Ponto, uma ótima pergunta, uma bem interessante. Para prevenção, nunca faça o pagamento na conta da pessoa que não é o dono do veículo, comprovadamente. Então vai comprar o veículo, chegou lá, olhou, gostou do carro? Meu filho, deixa eu ver aqui o documento desse carro. Olhou lá, tá lá José da Silva. Pronto, vou comprar. Quanto é essa José da Silva? É 50 mil reais. Pronto, me dê sua conta. Aí quando ele der a conta, vai ter lá, Paulo Antônio de Araújo. Não, sou José, mas aqui tá na conta Paulo Antônio. Não, pode transferir para essa conta. Não transfira. Só transfira para a conta de José da Silva, que é o dono. E aí pronto. Se você se atentar nesse ponto, você jamais vai cair no golpe do LX. É um simples detalhe, mas que faz a diferença muito grande, faz, né? Faz toda a diferença. Não pague para quem não é o dono. Se você botar isso na cabeça como um mantra, uma informação perene, permanente, você nunca vai cair no golpe do LX. Chegou, alguém pediu para pagar na conta de outra pessoa, não, aqui é meu primo, é meu irmão, é minha esposa. Pode cancelar a compra, vá embora, que é melhor para você. E no caso, tem como entrar com ação judicial? Brenda, tem. Mas... Tem alguém na linha. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora Brenda. Boa tarde, doutor César. Estou acompanhando vocês aqui ligadinha. Bem-vinda. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor César, referente a essas dúvidas. Eu queria saber o que a gente precisa fazer para reduzir juros abusivos na compra de um carro, na compra de um imóvel. E vocês até responderam a outra pergunta que eu ia fazer. O que eu posso fazer para evitar em cair em um golpe, né? Porque às vezes
tá ali a amostra de um anúncio e o valor tá muito bom. Mas, assim, muitas vezes a gente cai porque o valor tá tão bom que a gente procura, acaba assinando, pagando o valor sem procurar saber. Era isso. Ótimo. Posso responder, doutora? Fica à vontade. Muito boa tarde, obrigado por estar nos ouvindo. Veja bem, primeira pergunta foram os juros. Juros no Brasil é uma festa. A festa do banco no Brasil é terrível. Na maioria das vezes, você vai ter que tomar cuidado na contratação. Sempre peço uma simulação dos juros. Existem dois, na verdade mais, mas os dois sistemas de amortização de juros mais utilizados, eles permitem que você altere entre eles. Então você vai ter um sistema que é fixo, que as parcelas são todas iguais todos os meses, e você vai ter um sistema que ele reduz as parcelas a cada mês, certo? O que é fixo é chamado de tabela price, e os juros tendem a ser mais altos. E o outro é saque, é sistema de amortização constante. Se você tiver como optar para o método saque na compra do veículo, é melhor, porque gradativamente, embora ele comece uma parcela mais alta, gradativamente ele vai reduzindo e, consequentemente, os juros também são menores nessa modalidade, certo? Depois de efetivada a compra, você tem que tomar cuidado com os advogados aí, com os escritórios que vendem o que não entregam. Porque se você comprou, você assinou o contrato, você se submeteu àquela condição. Se os juros estiverem de acordo com os juros do Bacen, com a média de juros do Bacen, a justiça vai manter. E aí o que é que a gente vê aí nos programas de TV? A gente vê os anúncios dizendo assim, reduz a parcela do seu carro, de 100 mil vai cair para 25. Isso aí, tome cuidado, você termina caindo no outro golpe, certo? Eu tenho vários clientes que chegaram até o escritório depois de terem se envolvido com esse tipo de situação e perderam os carros. Perderam o carro. Mas como, doutor? Como é que o cara perdeu o carro? Pararam, porque essas instituições, na maioria das vezes, elas orientam que você pare de pagar a parcela. O que é que a gente tem? A gente tem o banco sendo obrigado a negociar. Então o banco não está com o carro, não está recebendo dinheiro. Nessa pressão ele negocia. E eles vendem isso como uma redução de juros, certo? E não é dessa forma que funciona. Muito complexo, né? É muito complexo. Mas o primeiro passo que tem que dar é fazer essa análise, né? Primeiro passo, fazer a análise antes de comprar. Antes de comprar. Não haja pela emoção, não haja pelo coração, haja dentro da racionalidade. Pergunte antes de assinar qual é a modalidade de amortização de juros. Ó, a nossa ouvinte está aí ainda na linha? Não, mas ela está nos ouvindo. Ela está nos ouvindo. A outra situação, qual foi a pergunta dela? De não, quais foram o cuidado para não cair nos golpes? Para não cair nos golpes da questão dos juros, né? Para não cair, o principal golpe que envolve juros é a questão dessa venda que eu falei. No veículo, escritórios, ou às vezes até nem são escritórios, são empresas aleatórias que oferecem essa redução, mas não entregam. Se você já tem um carro que está atrasado, está lá com 10, 15 parcelas atrasadas, já tem uma busca e apreensão, você pode negociar com o banco, nada impede que você negocie com o banco. Mas quando eles fazem esse marketing de que há juros abusivos, você tem aí um risco. Qual é o risco de você pagar uma taxa, eles vão analisar, e a primeira coisa que eles vão dizer é pare de pagar sua parcela. Na hora que você para de pagar sua parcela, ele entra com a ação tentando fazer com que você não seja negativado. E vai tentar fazer com que o banco negocie com você, mas para isso ele precisa que o banco entre com a busca e apreensão. Se o banco entrar com a busca e apreensão e achar seu carrinho, pode dizer adeus ao carro. O banco não vai negociar mais e só vai liberar o carro se você pagar 100% das parcelas que estão para vencer. Então é muito perigoso esse movimento. E a ação, depois que isso acontece, é de difícil resolução. A coisa que eu mais entrego, na maioria das vezes, aconteceu isso, aconteceu. Quer quitar o carro? Quero, então vamos trabalhar. Mas eu queria reaver o carro. Disse, olha, a possibilidade é baixa. A possibilidade é baixa porque você parou de pagar. E quanto que é juros abusivos? Essas taxas variam, certo? Variam de verdade. Assim, no Brasil, o que conduz é uma taxa do Bacen.
que ela vai dizer se os juros são abusivos ou não, ela varia muito de mês para mês, de momento para momento, de operação para operação. Então as taxas são normalmente muito altas. É normal que haja juros altos. O que não é normal é a gente achar que se comprar um carro por 100 mil, no final das contas vai quitar ele por 25. É ilógico. Não tem lógica alguma, certo? Tome cuidado nesse Realmente momento. não tem lógica, isso não entra nem na minha cabeça. Não entra, mas Essa muita gente compra esse possibilidade. produto. Muita gente compra esse produto da Revisional Milagrosa. E não existe essa Revisional Milagrosa. A revisional, ela pode diminuir, né, algum valor ali especificamente, mas não dessa forma, né? Absurda. Positivo. E às vezes nem diminui. Às vezes nem diminui. Por isso que é importante, antes de entrar com a ação, ser feita uma análise no contrato, né? Exatamente. Uma análise por um profissional advogado de verdade, de responsabilidade. Cuidado para não ser uma análise feita por um pseudo-advogado que se diz, mas não às é vezes não é. especialista, né? Não, às vezes nem é advogado. Às vezes é uma pessoa assim da empresa que está vendendo esse produto, eles identificam esse nicho, está vendendo o produto e vai lhe enganar. Aí é muito perigoso. Você tem que ser atendido por um advogado que realmente tanto seja advogado de fato e de direito, como que seja também um especialista, para que você não termine também adentrando uma ação equivocada. Entendo, porque tem empresas que dão consultoria e que não traz essa segurança jurídica para aquela pessoa que está adquirindo a prestação de serviço. Exatamente, exatamente. Tanto no bancário como no previdenciário, hoje existem empresas aí que dão essa assessoria indevidamente. A OAB, a Nacional, ela vem rastreando essas empresas e exigindo que haja um advogado na empresa que assine essa situação. É igual a farmácia. A pessoa, a farmácia sem um farmacêutico, é uma empresa dessa natureza sem um advogado. É ilógico, não tem como... É complicado. É bastante complicado. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer, César. Menino, é muito papo, hein? É papo, e o tempo passa rápido, Não né? é isso? É sobre o famoso a fraude aí do golpe do Pix, né? Outra modalidade. Uma coisa aí outra que modalidade. incendiou no Brasil inteiro, né? Perfeito, perfeito. Aí Ó, a pergunta que eu te faço é como a vítima da fraude do Pix deve proceder para reaver os valores retirados de sua conta? Perfeito. Pergunta muito interessante. Você tem que entender que justiça, ela tem entendimentos divergentes, certo? E até chegar no STJ, que vai tentar pacificar, tornar tudo de um jeito só, demora. Então a gente tem entendimentos variados. Até aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba existem entendimentos variados, certo? Mas o modo mais seguro, primeiro, é se precaver. Sempre é melhor prevenir que remediar. Mas se porventura aconteceu, você se enganou, você foi induzido, você tem que lembrar qual foi a conduta. A pessoa, o golpe, o Pix, simplesmente brotou na sua conta. Tipo, você estava com R$1.000 na sua conta e esses R$1.000 sumiram. Foi feito um Pix lá, você olhou e já estava uma movimentação, certo? Essa é uma condição. R$1.000 na conta e do nada um extrato Pix. Aí foi um fortuito interno do banco. Foi uma questão operacional do banco e o banco atrai toda a responsabilidade para ele. Então, nesses casos, fazer um BO, tava lá, ninguém entrou em contato comigo, ninguém falou comigo e simplesmente surgiu um Pix na minha conta, certo? É o que menos acontece. O que mais acontece é engenharia social. É a pessoa que entra em contato com você, ela se passa por seu advogado, ela se passa por seu pai, por sua mãe, por um parente, amigo, esposo, marido, mulher, e ela pega seus dados. Ela vai pegar seu dado de conta, vai pegar sua senha, vai fazer uma videochamada, vai chegar um código, uma mensagem que você vai passar para ela achando que está passando um código de alguma promoção, que você foi sorteado. E aí essa pessoa vai pegar a sua senha em algum momento e vai fazer um Pix. E aí surge um grande impasse. Se eu dei minha senha, se eu dei minha conta bancária e a pessoa fez um Pix, a justiça vai perguntar, a culpa é do banco? Ou a culpa é sua que deu sua senha e sua conta? Essa é a grande pergunta e a justiça decide para os dois lados. Às vezes ela vai decidir que a culpa é do banco, porque o banco, ele mesmo assim vazou informações da pessoa, e às vezes vai decidir que a culpa é da pessoa que deu a senha e a conta e as condições necessárias
para que houvesse o golpe. Tem um quê? Por exemplo, eu posso alegar em várias ações, até a gente já utilizou dessa tese, é uma tese adotada pela Justiça, é uma tese que a Justiça ratifica, melhor dizendo, que se a movimentação for estranha, aí você pode ajuizar, mesmo se você dando a senha por acaso, sem querer, induzido, mas a pessoa fez 3, 4 Pix sequenciados de R$1.000, e você não faz Pix dessa natureza com frequência, você pode dizer que a falha de segurança do banco ocorreu. Porque mesmo ele identificando uma movimentação estranha, ele não tomou as medidas necessárias para precaver esse golpe. Então não pediu um reconhecimento facial, não bloqueou, não confirmou a identidade. Aí você jogou a responsabilidade para o banco. E certo? também a questão da análise da localização da pessoa A está, análise né? de localização, tudo isso aí foge da regra. Porque Mas se a cliente está em João Pessoa e quando de repente, né, começa a haver uma transferência naquela mesma conta em São Paulo, ou uma compra lá, é estranho, né? com certeza. Então o banco tem que analisar tudo isso. Com certeza. Mas nem sempre essa informação é acessível. Nem sempre essa informação é acessível. Às vezes o que o cliente tem é a informação que houve a transferência. E mesmo que exista uma inversão de ônus de prova, que o banco seja obrigado a mostrar, o que é que o banco vai mostrar? Ele vai mostrar o extrato. Eu não posso obrigar o banco a gerar uma prova contra ele. Entende? E fica muito, muito sensível o debate. Na hora até eu conseguir fazer com que ele mostre em que geolocalização ocorreu essa transferência, muitas vezes eu não consigo gerar essa prova no processo. E o cliente termina por não conseguir provar que foi em São Paulo, foi em Rio de Janeiro, termina se prejudicando nesse ponto. É onde mora o risco. É onde eu disse no começo, existe decisão para os dois lados. Você concorda comigo que a pessoa vai ficar meio que à mercê da sorte do processo cair numa vara? Teve uma polêmica nacional a esses dias, que eram os ministros azuis e os ministros vermelhos, né? Que teve um ministro que ele categorizava os demais ministros num curso quem pensava de cada forma. E aí ele foi muito criticado pelo presidente do TST, porque ele não podia classificar os outros. Mas, em tese, o ministro lá, não sou eu, disse que a decisão era aleatória, os juízes que vão julgar os ministros são aleatórios, mas a decisão ela ia se influenciar pelo pensamento daquele ministro. E, de fato, eu termino tendo que concordar com ele, e concordo com a doutora, que a depender do juiz que vai julgar aquela ação, ele pode entender mais a favor do cliente e pode entender mais a favor da empresa, do banco. E essa inclinação a gente não tem como saber essa cognição do juiz para que lado que ele vai inclinar, certo? Esse exemplo, inclusive... Se tiver um advogado bom, o negócio melhora, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Gente, fique aí, não saia daí. Vamos fazer só uma paradinha de 2 minutos e já voltamos. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan
Zaiwan Cosméticos. Gráfica R&R, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica R&R. Entre em contato agora pelo 98862-9683. 98862-9683. Gráfica R&R, criando e imprimindo. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 99847-2984 ou, se preferir, 98825-9631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica R&R, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica R&R. Entre em contato agora pelo 98862-9683. 98862-9683. Gráfica R&R, criando e imprimindo. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo... Fala pessoal, boa tarde meus queridos, são exatamente 16 horas não, 15 horas e 37 minutos. Boa tarde, continuando aqui com a entrevista com o Dr. César Lira, né? Que tá dando um show de conhecimento aqui sobre direito bancário. Ele tá falando sobre a fraude do Pix, que é um caos que está acontecendo aí no Brasil inteiro. Já falou sobre a fraude da OLX, já falou sobre várias temáticas importantes. E a gente frisou a importância, né, do advogado para você contratar qualquer serviço bancário especificamente, principalmente questão de revisão de contrato, né? Para financiamento, até mesmo de imóvel também é possível, não é, César? Perfeitamente, Brenda. Principalmente aqui na região, existem alguns bancos particulares, bancos privados, que a população deve tomar muito cuidado na hora de receber o seu benefício previdenciário. Por quê? Porque o banco privado, muitas vezes, mas os bancos públicos também, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ele não pode cobrar tarifa de manutenção de conta para conta salário. Se você recebe a sua aposentadoria, a sua pensão por morte, o seu benefício de prestação continuada, o seu BPC, numa conta, essa conta tem que ser isenta de cobranças. Não é para ter aquela taxinha de manutenção de conta que o banco vai lá e ardilosamente inclui no seu extrato. 37, 15, 50 reais, já havia até 80 reais, tarifa de manutenção de conta de 80 reais que o banco foi obrigado a devolver em dobro dos últimos 5 anos para a pessoa. Então fica atento. Quando você vai receber seu primeiro benefício, muitas vezes o banco também inclui capitalização, cartão de crédito, inclui seguros e você não é obrigado a pagar. Veja bem, você não é obrigado a contratar nenhum tipo de serviço para abrir a conta para seu benefício, certo? O INSS defere o benefício, você abre a conta no banco que o INSS indica, mas você não é obrigado a permanecer nesse banco, tampouco a pagar as taxas que o banco cobra.
Lá no escritório chega muito cliente falando assim, ó, doutor, tá tendo desconto no meu benefício. Quando a gente puxa o extrato, tanto o extrato do INSS como o extrato do banco são diferentes, tá lá um monte de desconto que a pessoa paga e nem sabia. Muitas vezes empréstimos até que cai na conta e a pessoa não tem nem noção. Então fica atento. Tarefa de manutenção de conta para conta-benefício é vedada pela Justiça. Agora vai uma pergunta aí pro Dr. César Lira. César, você sabe que acontece com frequência de pessoas que vai receber benefício no banco e quando chega lá, chega um pouco antes da data estabelecida pela carta de concessão. Aí que tá. Aí o banco diz, pronto, liberamos o dinheiro, porém, você tem que pagar uma taxa, que muitas vezes é um valor extremamente abusivo. É certo, não é certo? Porque se aquele dinheiro tá na conta, para aquela pessoa receber dia 6, você vai no dia 4, e eles cobram uma taxa. Brenda, dá para aplicar lógica nessa situação, ela vai além do direito. Se você já deu a resposta, no finalzinho agora, se o dinheiro está previsto para o dia 6 e eu quero o dinheiro dia 4, o que é que eu estou fazendo com o banco? Eu estou fazendo uma operação de crédito. É basicamente um cheque especial. E como um cheque especial, logicamente vai haver cobrança, certo? Eu lido com o direito bancário e o direito bancário, ele é, assim como os demais, ele é extremamente lógico. Receber, se eu já tenho esse valor e o banco está antecipando, ele está antecipando do dinheiro dele, certo? Não é do seu dinheiro. Ah, mas o banco não vai receber daqui a 5 dias, daqui a 2 dias, certo? O banco vai receber do INSS, é uma garantia? É. Isso só vai influenciar numa cobrança menor de juros, mas não chega a ser uma venda casada, não tem como você vedar essa cobrança. Infelizmente, o cliente aí, ele vai perder. Pode haver sentença favorável? Pode. É como eu disse, existe tudo que é tipo de pensamento de juiz. Mas que a regra é que se é uma operação de crédito, logicamente vai haver cobrança. E essa cobrança não vai ser abusiva. Infelizmente, a gente tem uma cobrança passível de ser ratificada pela justiça. Por quê? Porque o INSS colocou uma previsão de pagamento. Se você recebe seu salário, empresa, dia 15 e você quer usar, sei lá, R$1.000 da sua conta corrente, você faz o Pix. A conta corrente vai mandar o Pix, mas ela vai cobrar como um cheque especial. E aí ela é uma cobrança válida, certo? Já é estabelecido pela lei a porcentagem especificamente. Aí a lei não estabelece porcentagens de juros. O que estabelece, quem estabelece esses juros é o Bacen, certo? A lei estabelece que não pode haver uma venda casada, não pode haver uma abusividade, não pode haver uma contratação. A gente tem uma lei, inclusive, bem interessante, aqui do estado da Paraíba, nesse sentido. Se você quiser, a gente troca uma ideia sobre ela, certo? É a lei que proíbe que pessoas mais velhas que 60 anos contratem operações financeiras com reconhecimento facial ou por telefone. Então, se você é maior de 60 e foi enganado na hora da contratação, e essa contratação ela se deu só com a foto ou só pelo telefone, uma operação completamente nula. Pode ser anulada. Por quê? Porque a lei estadual da Paraíba, ela prevê que contratações de operação de crédito realizadas por meio telefônico ou por foto não valem. Aí tem que assinar. Se você assinar, vale. Mas se for por foto, é nulo. E se for aquela assinatura digital? Assinatura digital. Vamos lá. Existem várias formas de você comprovar a assinatura digital. O banco raramente cumpre todas elas, principalmente a questão do hash. Tem um código chamado código hash. Esse código ele tem várias características que devem ser seguidas. Dentre elas a questão da localização, dentre elas a questão do conhecimento do cliente, do que ele está assinando e do tipo de assinatura. Nós, advogados, temos assinatura digital. O token, a assinatura, e essa assinatura ela ratifica a nossa condição, mas o cliente não.
Muitas vezes o banco ele tenta camuflar um golpe dizendo que você assinou digitalmente. E o que é que a gente faz na justiça? A gente pede uma perícia e nessa perícia a gente pede para que o perito ele analise se aquela assinatura digital ela foi válida ou não. Mas é algo muito novo e eu já vi perito recusando perícia porque não conhece da área. Simplesmente ele recusou porque não conseguia aferir se o código, a assinatura digital foi válida ou não. Eu sempre enveredo pela linha de que a assinatura ainda tem que ser manuscrita. É a forma mais segura de você garantir. Eu acredito que na lei deveria ter até... Eu não conheço a lei, César. Você conhece de forma mais aprofundada. Mas eu acredito que esses trâmites de empréstimos para idosos, né, de 60 anos para cima deveria acontecer presencialmente na agência. Exatamente. Porque evitaria qualquer tipo de problema, né? Evita. Na verdade, evita. Muitas vezes, hoje em dia, a gente tem uma infestação de financeiras, que não é o banco propriamente dito, são corretoras. Então, você vai ter ali, se você chegar no centro da cidade, você vai ver que é uma grande enxurrada de financeiras, que eu não vou citar os nomes das empresas. Mas elas não emprestam dinheiro, elas atravessam essa operação. Então, você vai numa determinada financeira, tipo, sei lá, seu empréstimo aqui e você, na verdade, está contratando com o Itaú. Ou, às vezes com Santander, às vezes com Bradesco, você não tem como saber. Eles fazem essa análise, mas eles cobram as taxas deles sobre isso. E vendem produto que você não queria comprar. É o caso do cartão RMC, cartão RCC, que nunca acaba, é uma dívida perpétua. Meu Deus. Agora, vou para uma pergunta bem interessante, que é complexo também, que eu não sei como é que funciona, enfim. Dr. César Lira aqui vai esclarecer bem, que é o empréstimo consignado, que é feito para o idoso, e que, através desse empréstimo consignado, vindo várias, uma abusividade no valor específico que é retirado do benefício da pessoa especificamente. Vamos lá, empréstimo consignado é uma boa modalidade de empréstimo, certo? Ela tem taxas de juros... Tem um limite? Tem um limite que de até pode 30%, ser tirado até 30% do salário. Se for benefício assistencial. Se for aposentadoria especificamente. Vai se aplicar os mesmos 30%. E vai passar mais 5% se for um cartão consignado. Existe essa maleabilidade aí com o cartão. E a grande situação é que as pessoas são enganadas no cartão. Por exemplo, você recebe 5 mil reais, você quer um empréstimo de 10 mil reais, um exemplo. 9 mil reais o banco vai lhe emprestar a título de empréstimo e R$1.000 ele vai liberar via cartão. Cartão consignado. É o RMC e o RCC. É reserva de margem consignável e reserva de crédito consignado. E aí você vai ter uma situação que o pessoal não entende. Que não fez um empréstimo de 10 mil, fez um empréstimo de 9. E 1.000 foi do cartão. E o cartão, eles ficam cobrando o mínimo todo mês. Cobra o mínimo. Então, se ele emprestou 1.000, ele vai cobrar R$50. Mas não dilui, não acaba. Vai ser R$50 permanentemente até você quitar os 1.000 que você pegou. Entende? Complicado. Mas eles não explicam isso. E aí as pessoas vão lá e fazem um empréstimo de 10 mil e fica com essa dívida. Nos primeiros meses, acha que é normal. Aí depois acaba a parcela do empréstimo. E fica a parcela do cartão. Fica lá permanente, aqueles R$50, aqueles 60, 70. E aí você entra na justiça e vai ter os contratos todos assinados por você. Que você complicado. reconhece. E muitas vezes você assinou aquilo sem nem ter conhecimento, né? Foi por isso que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele suspendeu, não sei se felizmente ou infelizmente, todas as ações a nível nacional que tratam dessa temática. Ele suspendeu no tema 1414 todas as ações que versam sobre cartão RMC e cartão RCC quando foi vendido como empréstimo. Se foi vendido como empréstimo, suspende a ação e o Superior Tribunal de Justiça está analisando esse tema para ele decidir de forma geral qual vai ser a situação. Então o RMC e o RCC estão no alvo aí da Justiça. Agora vamos ser bem verdadeiros aqui. Não é uma crítica, não. É só uma análise da situação específica que você sabe que existe.
Quando um cliente vai no banco, normalmente ele vai precisando daquele empréstimo ali. Então, ele quer de todo jeito ver aquele dinheiro na conta dele. Exato. Ele não pensa, né? Você Exatamente. sabe. Então, aí, o servidor que está ali, claro, ele vai colocar o contrato na mesa. Ali você vai ter a oportunidade de ler, mas grande parte da clientela não lê o contrato, né? Especificamente. Isso. Aí que entra essa abertura aí para acontecer esses problemas que você está tratando. Exatamente. Você tem que ler no mínimo o resumo. Os contratos são contratos de adesão, mas eles têm um quadro resumo na parte superior. É ideal que você leia pelo menos o quadro resumo que está lá em cima. É um quadro simples, está bem acessível e você consegue ver ali taxa de juros, etc. Lá no quadro resumo vai ter o valor emprestado e a quantidade de parcelas. Então você já vai bater assim, vai cair quanto? Vai cair tanto. Vai ir quantas parcelas? 70, 60, 84. Aí você já fala para a pessoa, olha, não inclua cartão não. Eu não quero cartão. Eu quero só o empréstimo. Porque eles já ficam mais assim, sabem que você tem uma noção. Às vezes até acrescenta o seguro, né? Tem muito seguro. O seguro que eles mais vendem é o seguro prestamista. É venda casada. Oferecem demais. Nem oferecem, só inclui e tchau. Não, porque já foi oferecido para mim. Perfeitamente. Para mim também, várias vezes. Inclusive hoje, me ofereceram numa compra um seguro prestamista. E eu sei que é venda casada. É venda casada porque é um seguro de vida. Seguro prestamista, explicando para quem está nos ouvindo, é um seguro de vida que, se caso você venha a falecer no decorrer das prestações, esse seguro quita a sua dívida. É um seguro prestamista, basicamente é um seguro de vida, que na verdade, no meu ponto de vista, é um seguro de morte. E você tem que comprar conhecendo da situação. Se você comprar sem conhecer e está sendo cobrado, venda casada, fica atento. É importante ressaltar que a relação bancária é uma relação de consumidor, né? Exatamente. Então, tem o CDC que protege o consumidor que está ali adquirindo um serviço bancário especificamente. Perfeitamente. As relações bancárias são guiadas pelo Código de Defesa do Consumidor. E muitas vezes a pessoa desconhece, né? Porque grande parte do consumidor, ele é conhecido como o quê? Hipossuficiente, né? Aquela pessoa leiga que não entende daquilo que... Exato. Quer ver ficar mais difícil, mais complicado ainda? É quando a pessoa não sabe ler nem escrever. Já pensou? Você chega no banco, você tem um contrato cheio de cláusulas, cheio de situações, e você sequer tem a possibilidade de questionar, porque você não sabe o que está escrito. Então, o que é que você faz? Coloca a sua digital. Colocou a digital, é nulo o contrato. Se tiver alguma abusividade ali, o contrato não tem validade, porque precisa que tenha um rogado, uma pessoa que assine por você e 2 testemunhas. E a sua digital. Então, é uma exigência do CDC que exista essa clareza com o cliente, principalmente aquele mais vulnerável ainda, aquela pessoa que não sabe ler e escrever. O contrato dela tem que ser mais bem feito. E, em tese, segundo a lei, deveria ser lido em voz alta para que ela entenda as cláusulas e uma pessoa assine por ela, certo? Então, também é uma situação de defesa, já nessa situação da hipervulnerabilidade. Aí que entra, né? Porque normalmente a pessoa vai acompanhada de um familiar, você sabe, quando é idoso. Aí já entra a oportunidade do banco. Não, já que o familiar tá aí, o familiar mesmo lê e explica, né? Exatamente. É aí onde o coitado do idoso entra mais uma oportunidade de o quê? De um problema. Mais um problema. Às vezes é até o familiar mesmo que provoca o problema. Agora, eu vou te fazer uma pergunta bem interessante e pontual, que é sobre a revisão de financiamento, né? De carro. Revisão de financiamento veicular. Foi o assunto que a gente começou tratando, né? Hoje, se eu fosse dar uma dica de revisão de financiamento de carro, eu ia dizer para você olhar a taxa de juros mensal e a taxa de juros anual. Vai lá no seu contrato, dá uma olhadinha nessas 2 taxas de juros, a mensal e a anual, vai ter lá bem especificado. Se você perceber que a anual ela não é equivalente a mais que 12 vezes a mensal, aí você pode entrar na justiça, porque não há uma previsão de juros capitalizados.
que é a cobrança de juros sobre juros, anatorcismo, certo? Você olha lá, se tiver 1,5 na sua taxa mensal e tiver 10 ou 12, um exemplo, na sua taxa anual, naquele contrato, segundo o STJ, não há juros capitalizados, ou não deveria haver. E aí você tem direito a realmente entrar com a revisional. Mas se lá no contrato constar 2,5 de taxa mensal e taxa anual tiver 50, aí aqueles juros estão ratificados pelo STJ, por incrível que pareça. Complicado a situação. A situação do consumidor no Brasil é bem complicada. É o que eu digo. Se você faz uma operação dando ciência do que você está querendo fazer, vai se aplicar uma regra chamada pacta sunt servanda no direito. Que Bem é conhecido. Exato, que o contrato faz lei entre as partes. Então, se eu estou assinando, eu estou entendendo que tudo aquilo que está escrito ali eu tenho ciência. E você sabe que o direito do consumidor, que a relação bancária passa também, né? Ser protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, existe o ônus da prova, né? Isso. Mas o ônus da prova não é absoluto, né? Seria a inversão do ônus da prova. O que é isso, doutor? Se eu estou alegando a situação para o banco, contra o banco, eu tenho que dar indícios mínimos da minha alegação. E o banco é obrigado a comprovar o restante. Exemplo, um empréstimo não contratado. Eu chego e faço um empréstimo não contratado. Caiu um dinheiro na minha conta. Eu mostro o dinheiro na minha conta, eu questiono o banco na justiça, eu entro com a ação na justiça, mostro o dinheiro, mostro que a origem foi daquele banco. E o banco tem a obrigação, aí já invertendo a prova, de mostrar o contrato. Se ele não mostrar o contrato, aí ele vai perder, porque a obrigação era dele de mostrar o contrato e não minha. Eu não tenho obrigação de mostrar o contrato porque, em tese, o contrato quem tem é o banco. Isso aí é um exemplo de inversão de ônus de prova. E, olha só, se você tem sua dúvida aí, né? Olha, siga o Dr. César Lira. Diga aí suas redes sociais, César. CesarLira.advocacia. Deixa eu só confirmar, deixa eu filar aqui para não passar errado para ninguém. O Instagram do Dr. César, que é especialista em direito bancário, realmente me surpreendeu, viu, César? Obrigado, Brenda. Trouxe muito conhecimento válido, importante. Fica lá no à vontade. Instagram vai estar cl.advocacia. Facinho de memorizar. cl.advocacia. Você já acha o Instagram do escritório lá. Lá tem muito vídeo, tem muito conteúdo interessante lá. Sobre direito bancário, direito previdenciário, trabalhista. Tem muita coisa legal. Dr. César Lira, que atua aqui em João Pessoa, né? João Pessoa, Pilões e Serraria. São as 3 cidades que a gente atua hoje no escritório e arredores dessas regiões. Pronto, aí você pode encontrar Dr. César Lira nessas mediações aí ou falar com ele nas redes sociais. Fica o agradecimento ao Dr. César, que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado, Muito Brenda. Sucesso pra você. Muito obrigado, Brenda. Já é meu amigo aqui de mais de 10 anos, né, César? Mais de 10 anos. Uma boa relação, graças a Deus. Também agradeço pelo convite, um convite que eu aceitei de bom coração. E espero ter levado bastante conhecimento. No final, o objetivo também nosso, acho que o principal é levar esse conhecimento, informar as pessoas. E fico feliz pelo seu espaço aqui, que seja um programa que perdure e cresça, abençoado por Deus. Já tá convidado para voltar, viu? Obrigado, a gente agenda um dia. Olha só, pessoal, muito conhecimento. Daqui a pouquinho, às 16 horas, vai ter entrevista com a doutora Raquel Ferreira. Ela já se encontra aqui, Cadu? Já se encontra aqui. Vai falar sobre o direito previdenciário, especificamente. E nós vamos dar um breakzinho, voltamos daqui a 2 minutos. Fica aí. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis.
Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica RIR, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica RIR. Entre em contato agora pelo 98862 9683. 98862 9683. Gráfica RIR, criando e imprimindo. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica RIR, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica RIR. Entre em contato agora pelo 98862 9683. 98862 9683. Gráfica RIR, criando e imprimindo. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica RIR, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica RIR. Entre em contato agora pelo 98862 9683. 98862 9683. Gráfica RIR, criando e imprimindo. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis.
Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica RIR, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica RIR. Entre em contato agora pelo 98862 9683. 98862 9683. Gráfica RIR, criando e imprimindo. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica RIR, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica RIR. Entre em contato agora pelo 98862 9683. 98862 9683. Gráfica RIR, criando e imprimindo. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica RIR, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica RIR. Fala, pessoal, voltando aqui com o programa Minuto do Direito. São exatamente 16 horas e 8 minutos. A gente teve aí a entrevista com o Dr. César Lira, né, que falou sobre direito bancário. Ele arrasou, trouxe muito conhecimento. Você vai poder depois voltar à entrevista e reaver todas as informações trazidas por ele. E aqui ao meu lado já está a querida doutora Raquel Ferreira, né? Muito linda, ela veio preparada aí para trazer muito conhecimento no âmbito previdenciário. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Paraíba. Estou por aqui. Olha só, para mim é um prazer, viu, receber a doutora aqui, trazendo conhecimento da área previdenciária, que é uma área que nos aproxima muito das pessoas, né?
Sim, com certeza. Esse é o momento mais esperado, né? De estar junto das pessoas e conhecer a realidade em que elas vivem e necessitam, né? Dos benefícios. Então, assim, como ajudar as pessoas mais necessitadas a adquirir o seu benefício? É garantir justiça social, é trazer dignidade para quem já não tem esperança, é encontrar um caminho para quem precisa urgente de um benefício, para colocar comida na mesa, para comprar sua medicação, para garantir sua sobrevivência, para garantir um tratamento digno, adequado, para garantir qualidade de vida. É interessante a fala da doutora Raquel, porque a gente sabe que muitas pessoas que procuram, né, um atendimento na área previdenciária são pessoas que muitas vezes desconhecem até o direito que têm. Isso. Vem atrás de uma esperança, vem atrás meu Deus, use, Senhor, ela para poder me ajudar. Acredito que você sente, né? Isso que eu estou falando aqui, porque só na prática mesmo, quem atua na prática que sabe como é a situação específica. Sim, com certeza. Isso é uma vivência muito, muito próxima, muito humana, porque a gente chega para trazer esperança, para garantir um direito, mas muitas vezes é uma pessoa que está tão debilitada, tão desacreditada, que muitas vezes nem sabe que tem esse direito, que não busca justamente por desconhecer e que precisa tanto de uma ajuda, né? Então eu digo que a gente é uma ponte até o benefício, até a justiça. Agora, a pergunta que não quer calar, para a gente conhecer um pouco mais a doutora, antes de entrar nos casos práticos. Como foi que você escolheu a área previdenciária? Que você disse assim, essa é a área que vai mudar a minha vida. Desde criança eu queria muito ajudar pessoas. Eu sempre queria ser juíza. Eu quero ser juíza, garantir justiça, trazer justiça. Quando eu me formei, eu comecei a advogar, a lidar, a atender pessoas e eu entendi, aqui é a minha área. Aproxima mais um pouquinho. E eu entendi, aqui é a minha área. É onde eu tenho que ficar, é onde eu tenho que estar para ajudar pessoas. E de lá para cá eu não consegui me desgrudar do direito previdenciário. É incrível como ele nos aproxima, nos apresenta histórias que a gente muitas vezes não conhece, né? E a gente passa a ter mais empatia pelo outro. Porque ninguém busca um benefício porque quer ficar encostado no INSS. Só busca porque precisa. É uma questão de necessidade, né? Especificamente. Necessidade. Essa Agora é a palavra. já vou começar com uma crítica, não. Não é uma crítica. Você analisa e dá a sua opinião especificamente. Como lidar com o INSS especificamente? Porque são tantas decisões judiciais que são sentenciadas ao favor de vários clientes que precisam, pessoas realmente necessitadas e que o INSS não cumpre. Muitas vezes acontece o benefício, a gente dá entrada no INSS, ele nega, a gente vai para a justiça, ganha a decisão e o INSS demora a implantar, a liberar esse benefício. Isso é uma luta, porque existe sim uma fila, uma falta de organização para implantar esse benefício, porque se já existe a decisão judicial dando prazo para a implantação, é para liberar o benefício, é para liberar o pagamento. Mas hoje, a OAB, junto com a própria Justiça, a PGR, com a Procuradoria-Geral da República, estamos encontrando uma forma deles conseguirem implantar esse benefício com mais agilidade, para liberar, na verdade, essa fila e liberar esses benefícios que já foram aprovados pela Justiça. Eu acredito que o problema não é nem tanto no âmbito judicial. Você que atua, 9 anos, não é isso? Eu já tô quase nos 10, 9 anos ainda. Já tá quase nos 10. Você sabe que às vezes o problema não é nem no âmbito judicial, mas é na implantação do benefício. Isso, porque há decisão judicial determinando a implantação do benefício, concedendo o benefício àquela pessoa. Mas depois daquela concessão tem que ir para o setor do INSS implantar. Então o problema está aí nesse entrave. Eu não digo que é uma falta de vontade. Eu digo que é uma demanda absurda e falta pessoas para essa determinada situação. Tem um ouvinte? Alô?
Alô? Boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Alô? Alô, boa tarde, com quem eu falo? Alô? Alô? Alô, boa tarde. Alô? Vai ter que ligar novamente. Alô, boa tarde. Mas vamos lá para... Pode continuar, doutora. Doutora, atrapalhei. Não, eu estava só Especificamente. explicando que há decisão judicial para liberar o benefício, só que essa liberação é feita pelo INSS. E não falta uma vontade do INSS. Eu acredito que existe uma demanda muito grande e falta pessoas para despachar esse benefício. Eu entendo. Então, tem Talvez a questão... a solução fosse um robô ou automatizar essas situações. Eu acredito que já o IA, né? Já Exato. faz análise dos processos administrativos do INSS. Sim, hoje a gente tem um robô no próprio meu INSS fazendo essas análises. Agiliza de um lado, liberando, mas complica do outro porque ele nega muitos benefícios de forma automática, porque não há uma instrução. Eu entendo. Então isso faz falta. Mas antes já existia, né? Na verdade já vem existindo Essa esse negação robô. constante. Essa negação. Tá aí o ouvinte. Pode ligar novamente, tá? Que estamos aqui. Mas é complicado a situação. É bem conversar da área previdenciária, para mim é um prazer. Eu gosto muito da área especificamente. Mas eu queria tratar sobre a questão do momento certo para se aposentar. E aí, como é que eu vou? Mas antes tem um ouvinte. Alô? Faz a pergunta e manda para o meu WhatsApp em áudio. 9154-1557. 9154-1557. Pode mandar em áudio que eu vou colocar aqui ao vivo para vocês. Mas vamos aí para o momento certo da aposentadoria. Sim, eu diria que não existe um momento certo para todo mundo por igual. Cada pessoa tem aquele momento. Se você hoje se encontra incapacitado, definitivamente chegou o momento de você já pedir a sua aposentadoria por incapacidade permanente. Se você já tem tempo de contribuição suficiente, atingiu a idade, chegou o momento de você pedir sua aposentadoria. E esse é muito relativo porque eu sempre digo que se você está esperando completar a idade, mas está incapacitado, não deixe de buscar o benefício achando que vai prejudicar a sua aposentadoria. Pelo contrário, você vai garantir a sua sobrevivência, você vai garantir o seu tratamento e você vai poder se aposentar antes do tempo. Agora sim, com as regras da nova reforma da Previdência, algumas coisas mudaram. Mudou a idade para se aposentar, inclusive para a mulher, que era 60 anos e hoje é 62 anos. Mudou o tempo de contribuição para o homem, que era 15, hoje é 20. Mas, para quem já vinha contribuindo, existem as regras de transição e algumas coisas não mudaram para essas pessoas que já vinham lá atrás com o tempo de contribuição suficiente. Interessante você pontuar, né, esses tópicos para que o pessoal venha entender a importância da contribuição, né? Porque tem muita gente que... Mas eu vou contribuir para quê? Que eu nunca me aposento. É complicado. Esse é um problema. É uma crítica que a gente escuta dia a dia de clientes e principalmente pessoas leigas que não entendem a importância da contribuição. Aí que tá. Aumentou mais depois do problema no INSS, do golpe do INSS, né? Que houve aí. Que foi um caos, né? Aí no Brasil inteiro. Aí muitas pessoas ficaram inseguros para contribuir. Aí que eu pergunto para você sobre essa insegurança. Realmente tem que haver essa insegurança ou ele pode contribuir normalmente? Pode contribuir. Não deixe de contribuir por causa desses escândalos, desses golpes. O seu direito está garantido.
Muda a diretoria, muda a presidência do INSS, muda tudo. Mas o seu direito está garantido. E caso você não consiga, existem muitos advogados especializados. É só buscar o de sua confiança, que você se sente seguro e pedir o seu benefício. Porque a justiça está aí para fazer valer e garantir o seu benefício. Então não deixe de contribuir, porque isso vai fazer com que você perca um direito que você teria. É interessante a fala da doutora Raquel Ferreira. Tem 2 perguntas para a doutora aqui que me mandaram. Eu botei o WhatsApp aí. Eu vou passar para Cadu. Cadu, tu escuta antes, tá? Porque pode ser alguma coisa. Eu creio que é pergunta. Mas escuta antes. Se você quiser fazer pergunta, manda para o 9154-1557 ou você pode ligar por aqui para a rádio, que é o 3242-2131. 3242-2131. Vamos lá. Pergunta? Conseguiu? Olá, doutora Brenda, doutor César. Eu queria Essa fazer da uma primeira, pergunta errei, a referente ao Pix. Boa tarde, doutora Raquel, doutora Brenda, ligadinha aí no canal. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade são 2 perguntas, doutora Raquel. Eu quero saber se é melhor entrar com pedido no INSS de forma administrativa ou pela justiça, né? Qual a diferença de um para o outro? E se a demora é a mesma? E também eu queria fazer uma crítica referente a esse órgão do INSS. Eu tenho um parente, né, que passou quase 1 ano para que implantasse, né, o benefício dele para que ele pudesse receber. Então é muito difícil, né? Então, tendo em consideração que já tinha sido tudo comprovado, né, que ele realmente não tinha condições de trabalhar, eu queria saber o que o INSS pensa, o que eles estão fazendo para poder melhorar nesse trabalho, porque realmente para o INSS eu dou nota 0. Infelizmente, é um trabalho que deixa as pessoas já estão doentes, ficam mais doentes ainda. E é muito difícil. E essa é a minha pergunta. Boa tarde para vocês. Fica à vontade, doutora Raquel. Então, a primeira pergunta que ela disse é se compensa entrar com um pedido administrativo ou se é melhor ir direto para a justiça para garantir agilidade. É necessário o prévio requerimento administrativo. A senhora tem que fazer o pedido administrativo e só se houver negativa do INSS, só se ele indeferir o seu pedido, é que a senhora poderá ir para a justiça. Certo? Então, esse é o caminho, respondendo essa primeira pergunta. A segunda pergunta, que ela falou sobre a implantação de benefício, foi aquilo que a gente estava comentando aqui. Quando a gente faz um pedido no INSS e ele é concedido, não demora essa implantação. Ela não chega a completar 30 dias e o benefício já está na conta e o cliente já está com benefício, recebendo. Se o pedido for administrativo, ele fizer o pedido e for concedido, em menos de 30 dias o dinheiro já está na conta. Isso é bem... existe, eu acredito que uma automação, porque realmente isso acontece. Pode haver casos ou outros, mas é muito raro. Quando o pedido é negado e é preciso recorrer diretamente no INSS, a demora para a implantação é absurda. Isso é um fato. E quando o pedido vai para a justiça, existe também essa demora na implantação. É uma vida, né? Mas existe uma alternativa. A senhora pode denunciar no Fala Brasil, pelo Gov, e a senhora pode também falar com seu advogado, daí a importância de ter o advogado nessas horas, para entrar com um mandado de segurança, solicitando que o INSS cumpra a determinação, que foi a concessão do benefício. Olha só, 2 instruções importantes aí da doutora Raquel Ferreira, trazendo aí já o que nós estávamos comentando, né? Porque ela fez uma pergunta em cima da minha crítica, tá? Gostei. É isso mesmo.
Porque eu trago a realidade do que acontece, né? Porque, infelizmente, é complicado uma pessoa esperar 1 ano para receber um auxílio-doença. Porque você sabe, doutora, que o problema não está nem muito no BPC. Porque o BPC tramita há muito tempo, mas quando é deferido, a pessoa recebe normal. Porém, o auxílio-doença... Que é para ontem. Exatamente. Então, como precisa da perícia e tudo mais, quando é indeferido de perícia, demora, mesmo sendo sentenciado favorável para o cliente, demora mais ainda. E se você não tiver um advogado especialista aí que o negócio complica mais, né? A importância, né, de você estar bem instruído, estar bem orientado, porque um profissional e especialista na área, ele é capacitado, ele tem as habilidades técnicas, as estratégias de fazer valer a decisão judicial ou a decisão até da Junta de Recursos do INSS que concedeu o benefício. Então é importante buscar um advogado, eu sempre digo isso, porque pedir o benefício, você pode pedir pelo 135, você pode pedir pelo aplicativo, você pode pedir para o seu filho solicitar o requerimento, todo mundo pode fazer o pedido. Agora, pedir de todo jeito, pedir sem orientação, a garantia de que esse benefício vai ser liberado é muito pouco provável. Complicado. Aí entra mais uma vez a importância da assessoria previdenciária no requerimento do seu benefício. Agora vamos para um tópico muito importante, que é o salário maternidade, tá? O Supremo Tribunal Federal deu um ADIM, né? Estabelecendo aí o salário maternidade sem carência. Aí vamos para a doutora Raquel, para ela explicar como é que funciona agora depois dessa decisão. Foi uma decisão muito importante, então antes só existia essa decisão para quem era carteira assinada. Então quem estava trabalhando de carteira assinada, se engravidasse, teria direito ao benefício sem cumprir carência. Agora, essa decisão estendeu para as outras categorias. Então, você que é agricultor, você que é MEI, você que tem carteira assinada, você que é contribuinte individual, facultativo, você tem direito ao salário maternidade com apenas uma contribuição. Isso é uma novidade e muitas mães estão garantindo o benefício através dessa nova decisão do STF. E a regra passada é que a pessoa precisava de no mínimo 10 meses de carência, né? Isso, 10 meses de carência antes do parto. Antes do parto, aí que tá. É. Então, de 20 clientes, tirava um, né? Existia porque quando você vai buscar o benefício do salário maternidade é quando já ocorreu o parto. E aí, nesse momento, não tinha como fazer as contribuições de forma retroativa. Isso não é permitido. E não garantia o direito ao benefício. Agora, sem carência, com apenas uma contribuição, você garante o benefício. Agora, é importante ficar bem atento nessa situação, porque não é qualquer contribuição. Tem que saber qual é o mês correto que se deve contribuir, qual é o código, em qual categoria eu devo me enquadrar no INSS para contribuir, qual é o valor certo, qual é o momento certo. Tudo isso aí vai ser decisivo para que você possa garantir o seu salário maternidade, mas não deixe de buscar ajuda e garantir, porque eu sei que isso é muito importante. Olha só, esse requerimento não pode ser feito de qualquer jeito. A doutora já deixou bem claro aí, pontuou bem claro vários pontos que precisam ser analisados antes de ser preenchidos. Porque é melhor fazer o requerimento inicial da forma certa do que precisar de um recurso, né? Eu sempre digo assim, pedir você consegue pedir. Garantir, aí é diferente. Pedir certo, aí é diferente, né? Porque, mas eu vou pagar advogado, compensa. E se você perder o benefício, você vai receber algum valor? Você nem paga advogado, também não vai ter o dinheiro. Então, às vezes, compensa. Pagar, compensa sim. Porque você vai pagar com o próprio benefício. Você vai pagar quando der certo com o próprio benefício. Que é um dinheiro que você não contava com ele. Agora vai um questionamento importante, tá?
Daqui a pouquinho eu faço esse questionamento, que é sobre salário e maternidade. Então, você que tem sua pergunta, manda pro meu 9154-1557, tá no WhatsApp, que eu passo aqui. Daqui a 2 minutinhos a gente volta. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 99847-2984 ou, se preferir, 98825-9631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica R&R, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica R&R. Entre em contato agora pelo 98862-9683. 98862-9683. Gráfica R&R, criando e imprimindo. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 99847-2984 ou, se preferir, 98825-9631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica R&R, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica R&R. Entre em contato agora pelo 98862-9683. 98862-9683. Gráfica R&R, criando e imprimindo. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 99847-2984 ou, se preferir, 98825-9631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan.
Voltando aqui, são exatamente 16 horas e 34 minutos. Bem-vindo ao Minuto do Direito. Ao meu lado aqui está a doutora Raquel Ferreira, né, trazendo muito conhecimento da área previdenciária e falando sobre o salário maternidade, né? Aí que tá, doutora, existe a possibilidade da genitora receber 2 salários maternidade? Existe sim essa possibilidade e é totalmente legal. Já vem acontecendo desde essa decisão do STF. Muitas mamães agora também estão tendo direito ao duplo recebimento do salário maternidade. E como isso acontece? Se você trabalha de carteira assinada, você vai receber a licença remunerada pela sua empresa e vai receber também o benefício do salário maternidade pelo INSS. E isso não complica em nada o seu vínculo com a sua empresa. Não complica em absolutamente nada. Se você é contratado pela prefeitura, pelo governo do estado, se você é concursado, se você é um efetivo da prefeitura ou do governo do estado, também não complica em nada. Você vai receber você vai ter direito ao duplo recebimento do salário maternidade. Aí que entra a importância de uma assessoria previdenciária, né? Para poder reaver os salários maternidade. Porque imagina, você tá gestante, tá? Se você fizer um planejamento antes com o advogado previdenciário, vai ser muito melhor para você, porque ela vai poder trazer para você essas possibilidades, né? E você conseguir esses 2 salários aí, né? Que é um valor... Sim, que são 4 salários mínimos, né? Que são as 4 parcelas do salário mínimo, que é referente a 120 dias de licença maternidade que você tem direito após o parto. Mas fique atenta. Você precisa fazer esses ajustes no INSS, você precisa fazer uma contribuição no INSS e, mais uma vez, observar que tipo de contribuição. É a mesma contribuição para quem é MEI? É a mesma contribuição para quem é concursado? Não é. É a mesma contribuição para quem vai receber o duplo recebimento? Não é. Então, fique atenta, faça todos esses ajustes, procure um advogado especialista que ele vai encontrar o caminho certo e vai garantir esse benefício. E eu tenho certeza que vai ajudar muito, porque essa novidade não existia. Ela existe agora e chegou a sua oportunidade se você está gestante. Olha só, e dependendo do valor da contribuição, o valor que você vai receber de salário maternidade, ele pode aumentar? Nesse momento, é um salário mesmo. É um salário. Então, não adianta você arriscar e contribuir acima de porque pode correr o risco de você não receber. Para garantir o seu benefício, contribui em cima de um salário e você vai ter esse benefício garantido. Desde que você saiba contribuir. Saiba qual é o código, saiba qual é o tipo de categoria que você precisa enquadrar para que não dê choque com o seu vínculo trabalhista e para que você possa receber esse benefício. Olha só, então procure um advogado previdenciário para você poder requerer o seu salário maternidade e faça um planejamento antes, né? Para que você possa ver essa possibilidade aí de poder adquirir os 2 salários. Porque é tanta gente que perde, né? Infelizmente. Sim, muita por gente. Por falta de conhecimento. Muita gente tem chegado bastante, muita gente, porque assim, muita notícia na internet, muito videozinho na internet, muita gente dizendo que sabe, faça assim, faça assado e acaba fazendo errado. Porque eu sempre digo, não adianta você procurar um médico clínico geral para resolver um problema cardíaco. Procure um especialista, porque ele já vai direto no problema. Não adianta você procurar um advogado que resolve causas trabalhistas para garantir um benefício previdenciário. Ele não vai ter qualidade técnica para garantir esse benefício. Agora, salário maternidade no caso de adoção, é possível? É possível, sim. E como sim. funciona? Tanto para adoção como parto biológico, a lei garante o mesmo direito. Olha só, interessante. O mais interessante é que a doutora é muito
objetiva, né? Na resposta, para não deixar você com dúvida aí, né? O importante é você garantir o benefício, né? Se você adotou uma criança, você vai ter direito à licença maternidade, ao salário maternidade, vai solicitar e vai ter esse direito. Eu entendo. Você vai ter o termo de adoção, você vai ter a certidão de nascimento, você vai requerer esse benefício. É sempre importante, busque a ajuda de um profissional e ele vai conduzir e vai garantir esse benefício para você. Agora, o que não pode é deixar de pedir ou deixar de buscar ajuda por falta de informação. E o momento certo de poder procurar um advogado previdenciário? Eu sempre digo que você pode buscar num planejamento. Procura um advogado para saber se você está contribuindo corretamente, se você não está jogando dinheiro fora, porque não pense que contribuição tem devolução desse dinheiro. Contribuiu já era. Então, você precisa contribuir corretamente para não estar gastando dinheiro, jogando dinheiro fora. Então, procura um advogado para ele fazer um planejamento da sua aposentadoria. Procura um advogado se você está gestando para garantir o salário maternidade com essa nova regra da legislação. Se está com alguma incapacidade, procure um advogado para ele lhe orientar e pedir o benefício correto, que houve até umas mudanças de um benefício por incapacidade recentemente. Interessante você pontuar tudo isso aí, porque é de extrema importância, né? E mais importante ainda, porque reafirmo o que eu sempre falo aqui. Se for contribuir, até para contribuir, você precisa de um advogado, para ele poder fazer essa simulação para você começar do jeito certo, né? Isso, porque às vezes, quero receber tanto na minha aposentadoria, mas está contribuindo errado. Eu pagava em cima de 3 salários, me aposentei com 1,5 salário. Faltou análise, faltou planejamento nessa história. Você provavelmente pagou demais e não vai ter esse retorno. Outros veem, eu paguei 5 anos atrasado de INSS para garantir meu benefício. Perdeu o dinheiro. O INSS não aceita contribuições assim em atraso. Então, é saber contribuir, saber até quando em atraso o INSS aceita. E até quanto? Até quantos meses? Né? É saber esses detalhes e você não vai conseguir saber esses detalhes sem procurar ajuda. Então, compensa pagar um advogado? Aí você tem que analisar. Compensa garantir um benefício? Se sim, compensa pagar um advogado. É verdade. Então, compensa sim, pessoal. Tá? Procure um especialista, como a doutora Raquel Ferreira aí, que é muito conhecida, já tem 9 anos, né, no mercado, atuando na área previdenciária. Aí que eu vou te perguntar, 9 anos é muito tempo. 9 anos não é 9 dias. Você sabe disso, né, doutora? Sim, 9 anos. Tava então, tem muita história para contar, não é? Uhum. Então, você sabe o tanto que você cresceu profissionalmente durante todo esse período aí. Aí, a pergunta que eu te faço é, qual foi o caso mais marcante que você atuou para poder conseguir o benefício de um cliente? Durante esses 9 anos, quase 10 anos de advocacia, muitos casos, né? Porque eu lido com pessoas vulneráveis. Então, lidar com uma pessoa em extrema necessidade, não tendo o que comer, não tendo... vai no posto de saúde e não tem médico, precisa fazer uma fisioterapia para não ficar aleijado, né? Não tem. E a gente precisa correr para garantir um benefício. Um caso que me marcou muito foi um senhor, quando eu consegui a aposentadoria dele, eu sabia que era um benefício muito difícil, porque ele era agricultor, não tinha muitas provas e a gente teve que correr atrás, reunir documentos. Inclusive, ele não tinha sindicato. É importante que você saiba que sindicato rural hoje não é um documento que lhe garante a aposentadoria. E quando a gente conseguiu essa aposentadoria, ele disse, doutora, agora eu vou conseguir comprar carne. O que é carne, né? Para quem não tem absolutamente nada para sobreviver. Absolutamente nada, renda nenhuma. Então, isso para mim me tocou bastante. E hoje, com a advocacia, eu consigo
entender a situação do outro. Então, a empatia foi o que mais aflorou em mim. Essa humanidade, é você ver a realidade. Muitas vezes eu sempre digo, eu produzo muito conteúdo, eu visito, mas eu sempre tento preservar a imagem das pessoas nesse sentido, de não explorar essa situação. É levar conhecimento, é levar informação, é levar uma notícia boa, mas sem Mostrar a vulnerabilidade, ferida, né? sem mostrar a vulnerabilidade. Porque a gente tem que entender que nós somos humanos e estamos aqui por igual. Interessante o ponto que a doutora tá trazendo aí. Ela faz conteúdo nas redes sociais, se posiciona, porque você sabe, né, que é importante se posicionar, principalmente no mercado que nós estamos hoje, mas não usa da vulnerabilidade do cliente para poder ganhar likes, né? Porque eu sempre digo, eu não quero viralizar. Eu quero levar informação. Eu não quero engajamento, eu quero levar informação. Quantos benefícios, quantas pessoas não viram a informação e deram entrada, até sozinho mesmo. Ou me procuraram, ou procuraram um colega advogado, um especialista, entenderam a importância de buscar um advogado. Então eu quero levar informação que chegue na ponta, que seja acessível. Porque não adianta eu entrar na rede social e postar uma informação altamente legislativa, número de lei. O cliente não vai entender. Quanto mais simples você for, melhor, né? Então é importante é a informação chegar de forma relevante e direta para que ele possa entender e para que ele possa garantir o benefício dele. Porque muitas vezes não sabe que tem direito. Agora vamos lá. Outra pergunta que eu tenho aqui para a doutora Raquel Ferreira. Sobre os benefícios rurais, né? Você sabe que os benefícios rurais não são como os benefícios urbanos. São um pouco mais complexo de ser analisado pelo INSS. Até mesmo da comprovação. Como é que funciona aí? Hoje, nesses 9 anos de advocacia, muitas aposentadorias rurais passaram pelo escritório. Porque o escritório no interior ele acaba abarcando essas situações. O benefício rural ele é um pouco mais complicado, porque diga que aquela pessoa ela nasceu e se criou na roça. Muitas vezes, ele não tem documento. Ele tira o documento para se aposentar. Então, aquela pessoa, ela muitas vezes não tem uma carteira de trabalho, porque nunca precisou sair da roça. Na verdade, precisou. Nunca saiu da roça para trabalhar fora, ou nunca teve uma carteira de trabalho. Então, eu sempre digo, nunca se atente a achar que o sindicato é o que vai garantir o seu benefício rural, porque não é. É importante que você faça uma DAP. A DAP, que é antiga, todo mundo conhece. A DAP é um papel, eu digo sempre assim, é um papel que você usava muito para fazer empréstimo rural no Banco do Nordeste. Eu sempre digo isso. Esse documento hoje, ele vale ouro para você que está lutando por um benefício rural. Não tem como pagar sindicato? Vá fazer uma DAP, que é de graça. É de forma gratuita. E você tem direito, você que é agricultor. E nenhum órgão pode impedir de fazer a sua DAP, que hoje é conhecida como CAF. Olha só, são informações importantes e que para se aprofundar mais um pouco precisa de uma consultoria, né, doutora? Sim. Daí a importância do planejamento. É impossível você aí requerer o seu benefício somente com essas informações aqui. A doutora tá dando apenas informações para o seu conhecimento, para você compreender a importância de você ter um especialista atuando e direcionar a conquista do seu benefício, né, do jeito certo, da melhor forma possível. Isso, a informação eu estou passando aqui, mas você precisa de uma estratégia. Você precisa definir qual vai ser a técnica correta aqui para eu aplicar e garantir esse benefício. Qual vai ser a estratégia? É melhor eu juntar essa documentação ou eu retirar? Será que isso prejudica o direito do cliente?
Será que esse documento realmente é importante, vai ajudar? Então, existe toda essa estratégia. E quando você dá entrada no benefício e ele é negado, saiba de uma coisa. Aquele documento que você anexou não se pode mais retirar. Ele está no sistema e ele vai ficar no sistema. Então, muito cuidado quando for pedir um benefício. É importante essa orientação para poder anexar a documentação correta. Na linguagem popular, para evitar problemas. Exatamente. Agora vamos lá fazer mais uma pergunta para a doutora. A senhora sabe, né, que existe muitos agricultores que plantam para poder sobreviver, né? Eles plantam ali para poder sobreviver sem o intuito de poder vender aquilo ali, né? Eles plantam para a sobrevivência, sem o objetivo de vender. Nesse caso aí, tem como eles requerer o benefício dele, a aposentadoria deles, sem contribuir? É justamente para garantir esse benefício que existe o INSS. E o INSS não é seu inimigo. O INSS está aí para lhe ajudar. Eu sempre digo que eu luto contra o INSS, mas eu não odeio o INSS, porque é o INSS com raiva, daquele jeitinho que vai garantir o benefício do cliente. Então, se você é agricultor, não vende, só produz para sobreviver, para colocar o alimento na sua mesa, como a gente disse, você planta lavoura branca, que a gente chama macaxeira, milho, feijão. Se você planta só para o seu consumo, é para você mesmo que existe o benefício de aposentadoria rural. É justamente para garantir o seu direito. E não se preocupe, você vai ter direito, desde que você saiba reunir as provas adequadas que garantam esse benefício. Para o homem, 60 anos, para a mulher, 55 anos de idade. É um pouco mais antecipada essa aposentadoria, porque é um pessoal que trabalha e luta muito para sobreviver. Quais os cuidados que eles precisam ter? Então, se vai... na questão da documentação especificamente. Ter cuidado de toda vez que você for num órgão público, declare sua profissão. Vai num cartório fazer qualquer documento, declare sua profissão. Você vai... o governo sempre entrega sementes. Vá lá, receba a semente, assinem que recebeu a semente. Tudo isso vai servir de provas para você juntar para sua aposentadoria. Sempre vá guardando um documento ou outro que conste a sua profissão, porque serão esses documentos reunidos que vão fortalecer o seu pedido de aposentadoria. Porque a gente sabe, gente, a doutora sabe o que eu estou falando aqui, que é real. Existe uma demanda muito grande na parte rural. Mas para o advogado atuar lá, ele tem que estar bem preparado, porque não é fácil a comprovação, né? Não é fácil, e você garantir um benefício rural, eu digo que hoje no INSS é o benefício mais difícil de ser garantido. E graças a Deus, com as estratégias, a gente consegue. Com a ajuda do cliente também, é importante que sempre exista. Você que quer um benefício rural, você que é agricultor, é importante que você trabalhe lado a lado com o seu advogado, porque ele precisa reunir provas e ele precisa contar com a sua participação nesse processo. Mais uma vez, a importância da consultoria previdenciária para poder requerer qualquer benefício, né, doutora Raquel? Sim, sim mesmo. Se você depende de um benefício no INSS, procure ajuda de um advogado para você não estar batendo na porta errada, pedindo de forma errada e padecendo por aí sem garantir o seu benefício. Mais uma vez, o meu agradecimento aqui à doutora. Bom papo, viu, doutora? Gostei muito também. Simpática a doutora Raquel Ferreira. Não conhecia ela pessoalmente, né? Tive o prazer. Espero que você volte mais vezes. Sim, voltarei. Mandem muitas perguntas e estarei aqui, se Deus quiser. Muito sucesso para você, que Deus te abençoe nessa caminhada. Você que atua não só aqui, atua em
Itapororoca, Jacaraú, Curral de Cima, aqui em João Pessoa, só onde tem os escritórios, mas eu atuo em todo o Brasil, graças a Deus, através do INSS Digital, que é nacional, a gente consegue levar o benefício para todo o país. E qual o seu Instagram? Meu Instagram, raquelferreira._. Pode procurar, você vai encontrar muita informação. Eu não escondo direito, eu não escondo informação, eu sempre estou passando vídeos, mostrando rotina, visitando alguns clientes. Isso eu sei que é muito importante para levar conhecimento para você que precisa de um benefício. Fica aí meu agradecimento à doutora Raquel Ferreira, tá bem? Eu que agradeço o convite, estarei sempre à disposição. Pessoal, olha só, pessoal, essa super entrevista com essa grande profissional, hein? A doutora Raquel Ferreira. Fica aí meu agradecimento para você que participou do Minuto do Direito, tá? Então, me siga nas redes sociais, @brenda.direito, @portal Minuto do Direito, Rádio Cruz das Armas FM. Siga que você vai continuar conectado comigo e com as informações que a gente traz aqui, postando sempre cortes, informações pontuais que são trazidas no programa. Tá bem, meu querido? Eu queria mandar um alô também para minha irmã que está assistindo, Joelma, que Deus abençoe. Minha mãe, também nosso querido Jonildo Cavalcante, né? O dono da rádio que passou por aqui. Nosso radialista Josmar Coelho. Também queria mandar um alô para Anderson Silva, do programa Nem 8 Nem 80, que tá bombando o programa. Um sucesso, né? Impressionante, não tá não, Cadu? O programa Nem 8 Nem 80. Olha só, olha, faça esse corte e vem manda para Anderson, para ele fazer um feedback meu lá no programa dele. E queria mandar um alô para todo mundo. Para meu amigo Alto Astral, Nil Rodrigues e Kate, meus patrocinadores da Zaiwan Cosméticos, tá? Lembrando, quer ser um patrocinador da Zaiwan, entre em contato comigo no meu WhatsApp. Queria mandar um abraço para todos os meus patrocinadores. Que Deus abençoe vocês. E até próxima quinta, com a graça de Deus. Que Deus abençoe. Lembre-se sempre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca esqueça disso, tá? Coloque Deus acima de tudo, que você vai ver que tudo dá certo. Quando a gente tem Deus no centro da nossa vida. Que Deus abençoe. A sua rádio. Vida saudável. Alimente essa ideia. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260%. Você acabou de ouvir o programa Minuto do Direito, com a doutora Brenda Ingrid Cruz. Continue nos acompanhando através do portal Minuto do Direito.